Fala rapaziada, meu nome é Vinícius. Hoje é segunda-feira, pós-eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tô gravando esse vídeo aqui, não sou especialista de nada, não sou jornalista, não sou influencer, sou apenas um torcedor que vive e consome futebol a maior parte do tempo e fiquei extremamente incomodado com a atuação da seleção e também com a análise pós-jogo dos jornalistas, enfim, dos especialistas aí, porque julgo as opiniões emitidas como rasas, ruins, assim. Pouco se falou de bola, de futebol, e muito se falou de opiniões pessoais, preferências, política, enfim. Então, se é para falar um monte de besteira, eu queria me incluir nesse balaio aí e emitir as minhas. Então, resumidamente, eu acho que o erro começa quando se escolhe um treinador como Carlo Ancelotti para ser o treinador da seleção brasileira. E não por ele ser um mau treinador, um cara incompetente. Pelo contrário, a trajetória dele mostra que não é isso. Mas sim porque não existe um critério para escolher esse treinador, porque eu julgo que no futebol existe uma coisa muito importante chamada essência e estilo de jogo. E a nossa seleção, o nosso futebol, ele tem uma essência e um estilo de jogo que nada tem a ver com a essência e o estilo de jogo que o Carlo Ancelotti tem como preferencial no estilo do trabalho dele, né? Então há um descolamento, uma desconexão entre essas questões e a gente sofreu na Copa do Mundo por conta disso. Porque o nosso futebol sempre foi um futebol de toque de bola, de aproximação, de posse de bola, de jogadas individuais, de improviso dos nossos melhores jogadores. E o Carlo Ancelotti, por ser um treinador europeu, um treinador italiano, sempre prezou mais pelo jogo de transição, de contra-ataque, de se defender bem e sair em velocidade, de fazer essa marcação alta para tomar a bola próximo do gol adversário e aí ter mais chance de fazer o gol. E isso não tem a ver com a nossa maneira de jogar. Então eu acho que o começo de tudo existe um estranhamento total da gente ver a seleção brasileira e não reconhece o nosso futebol quando vê o time dele jogando por conta disso. E a consequência disso começa na pré-lista da seleção brasileira, que é uma pré-lista péssima, horrível, que só demonstra o total desconhecimento do treinador quando se refere ao nosso produto interno, que é o nosso campeonato brasileiro, né? O Carlo Ancelotti conhece os jogadores do Brasil que jogam no exterior. Vinícius Júnior, Rafinha, enfim, os jogadores que jogam nas principais ligas. Mas os jogadores que vão compor esse elenco aí para jogar uma Copa do Mundo, ele mostrou total desconhecimento. Ele não conhece o nosso futebol interno. Então a pré-lista dele é muito ruim e a convocação dele é consequência dessa pré-lista que é péssima. A convocação dele é péssima. Primeiro porque ele escolheu um estilo de jogo, né, um esquema tático, melhor dizendo, que se mostrou totalmente ineficaz, que era o 4-2-4. Ele tinha, ele jogava com dois atacantes e dois pontas, né? Mas não porque ele queria ser um treinador ofensivo. Não, porque no estilo de jogo dele, esses dois pontas, eles têm que fazer a recomposição e tem que também fazer a marcação alta para tomar essa bola no campo de ataque e estar mais próximo de fazer o gol, né? Então, só que jogando nesse estilo, ele percebeu, né, nos amistosos pré-Copa, que o Brasil era totalmente vulnerável no meio de campo. Nosso meio de campo inexistia. Então ele tentou ali nesses amistosos fazer uma correção ali, quando ele já tinha feito também a convocação oficial para a Copa do Mundo. Trouxe o Paquetá para o meio de campo, botou 3 jogadores no meio de campo. Porém, como na lista dele ele convocou vários atacantes e ele tinha poucos jogadores na posição do meio de campo, então ali já mostrou uma fragilidade na lista dele.
prosseguindo com isso, para melhorar a situação dele, né? Ele perde o Wesley, que durante a Copa, na minha opinião, a ausência dele mostrou o tamanho da importância que ele teria nesse esquema de jogo do Ancelotti. Ele seria um jogador muito importante. E o Ancelotti, como fez uma pré-lista muito ruim, que as opções dele, uma das opções dele aqui que eu tô me lembrando é o PH do Vasco, que atualmente não é nem titular do Vasco, que tá longe de ser um dos principais times do Campeonato Brasileiro. Ele tenta corrigir, como ele tinha poucos jogadores de meio de campo, ele traz o Jadson do Atalanta para ter mais uma opção no meio de campo e vai abraçado com o Danilo até onde o Brasil pudesse chegar. Então, assim, ele, pré-lista dele ruim, ele não tinha reposição, caso ele perdesse um jogador, ele perde esse jogador e ele, em vez de trazer um jogador da mesma posição, não. Como ele já mudou o esquema tático após a convocação, ele traz mais um jogador de meio campo para ele ter suporte no meio de campo e fica apenas com o lateral. Então já começa por aí. Então eu já acho que o trabalho dele já começa muito ruim por conta disso. Não tem conhecimento dos jogadores que tem na mão, não tinha um esquema tático bem estruturado, bem estabelecido, perde a confiança nesse esquema, muda, enfim, uma coisa vai levando a outra. Ponto. Falando agora da atuação contra a Noruega. Eu acho que, como a gente já tinha esse esquema tático aí, que ele colocou 3 jogadores no meio de campo, aí perdemos o Paquetá. Ele entrou com o Martinelli, que fez um bom jogo, fiquei até surpreso. Ele tentou... O Martinelli ele não jogou no 4-2-4, tá? O Martinelli compôs ali como se fosse o Paquetá, foi bem. O Ryan foi muito importante nesse esquema dele. O Ryan conseguia recuperar bolas, conseguia fazer ali o apoio ali na lateral, ali, fazia a recomposição, se mostrou um jogador muito importante, tá? E a seleção brasileira jogou como estava jogando a Copa toda, só que não tinha encontrado ainda, com exceção do Marrocos, mas o Marrocos também não jogou bem o seu primeiro jogo. A seleção encontrou, foi o primeiro grande desafio da seleção. Uma seleção que encarou a seleção brasileira de igual para igual. Então, a seleção deu a bola para a Noruega, né? Causando esse estranhamento que a gente já estava sentindo dos outros jogos, mas muito mais agora porque a Noruega realmente passou grande parte do jogo com a bola nos pés. O Brasil não tem uma marcação-pressão muito eficaz. O Brasil cerca bem, mas não é aquela marcação agressiva, alta ali que sufoca os zagueiros. A Noruega trabalhava bem a bola, mas durante o primeiro tempo eu achei o jogo muito parelho. Tá? O Brasil não jogou mal o primeiro tempo. Eu também acho que a Noruega também não jogou mal. Ficou um jogo igual, cada um com a sua proposta de jogo. Porém, meu amigo, se você tem essa proposta de jogo, de dar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque ou jogar num erro de saída de bola do seu adversário, roubar a bola próximo do gol para fazer o gol, você tem que ser eficiente. E o Brasil não foi eficiente no jogo de ontem. O Vinícius Júnior rouba uma bola junto com o Ryan, faz o drible dentro da área e finaliza muito mal. O Vinícius Júnior não costuma finalizar bem. Tá? Finalizou em cima do goleiro ali, perdeu uma chance, uma possibilidade. Houve o pênalti também em cima do Matheus Cunha, e aí tá tendo muita polêmica sobre esse assunto aí. Eu, sinceramente, eu não culpo o Bruno Guimarães, pelo contrário, foi dada a responsabilidade para ele, porque essas questões de quem vai bater o pênalti são decididas antes. Então, muito provavelmente já estava decidido que ele ia bater, ele assumiu a responsabilidade, botou a bola na marca da cal e bateu, perdeu, paciência. Faz parte do futebol. O cara não se omitiu da responsabilidade. Eu vejo muita gente falando, tinha que ser o Vinícius Júnior. Gente, eu acompanho o futebol do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não é especialista em cobrança de pênalti. O Vinícius Júnior já perdeu vários pênaltis pelo Real Madrid. Já fez vários também, mas ele não é nenhum especialista. A gente também não tinha nenhuma garantia de que ele faria o gol, tá? Tudo bem, ele é o nosso principal jogador. Normalmente o principal jogador traz a responsabilidade para ele. Ele é um jogador de ataque ainda também por característica. Então, teoricamente, é um cara que está pronto para fazer gol, né? Não sentiria o peso dessa cobrança de pênalti, mas não temos garantia de que ele faria o gol. Então, não culpo o Bruno Guimarães. Eu acho que isso é uma coisa que foi mal decidida pela comissão técnica. Acho que o Vinícius poderia bater, mas não tenho certeza que ele faria esse gol, tá? Ponto.
Então, retomando o raciocínio, se você joga nesse esquema tático de dar a bola pro adversário, tentar sair em contra-ataque, tentar roubar uma bola próximo do gol, você tem que ser eficiente. E o Brasil não foi eficiente. O Endrick teve a chance do jogo, porque o jogo estava 0-0. O Ancelotti tinha acabado de colocar ele no jogo. A alteração se mostrou eficiente porque o Endrick entra bem no jogo e logo sai a jogada que o Vinícius coloca ele na cara do gol, ele sai cara a cara com o goleiro ali, ele não teve a frieza e a eficiência para fazer o gol. Eu acho que se ele faz o gol ali, o jogo seria totalmente diferente, porque aí sim o Brasil com 1-0 ia ter a tranquilidade e ia poder sim explorar esses contra-ataques, porque a Noruega ia ter pouco tempo, ia ter que se lançar o ataque. Então eles não iam ter tanto controle assim de bola. Eu acho que eles iam tentar ser mais incisivos, terminar as jogadas deles com mais velocidade. E aí, num erro, né? Porque, como se diz, né? A pressa é inimiga da perfeição. Num erro, eles poderiam perder essa bola e dar o contra-ataque para o Brasil matar o jogo. Então, como não aconteceu o gol do Endrick, aí é onde entra o maior erro do Ancelotti, que foi ter colocado o Neymar nesse momento. E não por culpa do Neymar, não, porque o Neymar não tinha que estar, não tinha que entrar. Eu acho que ele mudou muito o esquema tático da seleção. A gente já não tinha um esquema tático ali muito bem, como posso dizer, eficiente, né? O time não estava ajeitado. Então ele encontrou ali durante a Copa uma maneira de jogar, a seleção estava tentando se adaptar àquele esquema ali, e aí quando ele tira o Ryan e tirou alguém do meio de campo, eu não lembro agora quem ele tirou, e colocou o Danilo Santos do Botafogo, cara, ele jogou o Endrick pra ponta. O Endrick não é ponta, o Endrick é um atacante, centroavante. Ele colocou o Neymar como um falso 9, e aí o que aconteceu? Que a Noruega dominou o jogo. O Endrick não conseguia fazer o papel do Ryan porque ele não tem essa característica, nem tem esse biotipo físico para fazer o que o Ryan faz. Então a gente perdeu a pressão na saída de bola pelo lado dele e perdeu recomposição. O Neymar não recompõe mais nada, o Neymar não é mais esse jogador. O Neymar é um jogador para jogar livre, flutuando, ele não vai marcar saída de bola, ele não vai conseguir fazer isso. E o Vinícius Júnior, que era o nosso jogador, que teoricamente estava jogando sem responsabilidade defensiva, passou a ter, porque quem ficou sem responsabilidade defensiva era o Neymar. Então o Vinícius Júnior teve que começar a fazer o papel de recompor as linhas. Então a gente perdeu força no ataque, perdeu recomposição e ali o time do Brasil morreu. A Noruega ficou com a bola, como ela já estava, mas teve muito mais confiança para poder atacar o Brasil, porque o Brasil não estava conseguindo recompor bem. E principalmente pelo lado onde o Ryan estava fazendo uma excelente partida defensivamente, né? Porque ofensivamente ele estava sendo bem burocrático, mas ele estava recompondo bem a linha ali, estava dando suporte para o Danilo. E depois que ele sai, a Noruega começa a jogar pelo aquele lado ali. E o gol sai daquele lado ali, o cruzamento sai daquele lado ali numa tabela ali, sai o gol. E aí, amigo, depois que sai o gol, acabou o jogo, praticamente, né? Porque aí o Brasil não conseguia retomar a bola. Quando retomava, não conseguia terminar as jogadas. E aí eu acho que o Vinícius Júnior ontem foi muito mal. Ele exagerou das jogadas individuais. A tomada de decisão dele nas jogadas era péssima. Ele sempre dava um toque a mais. Quando ele tinha que definir a jogada com mais velocidade, ele sempre dava um toque a mais, levava para o fundo, perdia a bola, enfim. Eu achei que ele foi bem mal no jogo ontem. E enfim, o Ancelotti afundou o time. Logo em seguida você tem um jogador como o Haaland, que é um cara que não precisa de muitas bolas para fazer o gol. Ele teve a primeira, que ele tenta fechar de carrinho, ele não consegue, aí ele faz o gol de cabeça. E ele teve a segunda, a tranquilidade de poder dominar e finalizar. O cara foi letal. E aí no final do jogo, que surge a outra polêmica, que é a gente acha um pênalti, né? A gente acha um pênalti. Infelizmente já muito pro final do jogo, né? O jogo já tinha praticamente acabado ali. O Neymar, cara, assim, eu tô vendo muita gente criticando o Neymar. Eu vou tendo a concordar pelo seguinte, cara, aquele momento ali do jogo não era um momento dele ficar ali na provocação, enfim,
naquela história ali, cara. Concentra no que tem que fazer. A seleção tá perdendo por 2-0. O objetivo ali era tentar fazer o gol para buscar um possível empate, né? Um provável empate. É, pô, ele fez o gol, fez o que ele tinha que fazer e ficou ali numa discussão ali, numa besteira, num momento que não era para aquilo. A gente tava perdendo o jogo. Eu acho que o momento ali, o papel dele de liderança era ele pegar a bola, colocar no meio de campo, tentar, né, chamar os jogadores ali e tentar uma última bola que a gente teve. Que a gente cruzou a bola na área e o goleiro tirou. Então, no futebol de hoje, cara, com VAR, enfim, com tudo, cara, enquanto tem jogo, enquanto o juiz não apita o final do jogo, tem que tentar, porque é um chute de fora da área que a bola pode desviar aí no gol, é um chute que a bola pode pegar no braço do adversário dentro da área e ser pênalti. Então ali foi uma perda de tempo, o, uma perca de foco no objetivo ali no jogo, totalmente desnecessária. Ele, pô, um jogador experiente com a liderança que ele deveria exercer ali sobre aqueles jogadores, ele exerceu a liderança dele, eu acho que na pior maneira possível, num momento totalmente desapropriado, né? E por último, cara, assim, a minha reflexão sobre tudo isso é o seguinte, a gente está sendo eliminado novamente por uma seleção europeia, desde 2006, se eu não me engano, né? A gente vem perdendo para seleções europeias, e eu acho muito porque a gente perdeu a nossa essência de futebol. A gente tenta ficar replicando o que é jogado na Europa, o estilo de jogo, a maneira, enfim, as características do futebol europeu, e a gente está perdendo a nossa própria identidade. Por que o Brasil não forma mais jogadores de meio campo, camisas 10? Por que a gente não forma mais centroavantes como a gente formava antigamente? Já pararam para pensar? O Igor Thiago foi convocado porque a principal característica dele é recomposição, é marcação alta. O futebol de hoje em dia só pede isso. Ele não poderia ter convocado um atacante com característica tipo o Pedro, um cara que não recompõe linhas bem, mas é um cara letal no ataque, um cara que tem característica de segurar a bola, fazer um pivô, tem um bom passe e é um finalizador, pô, letal, que poderia de repente fazer gols nessa Copa, deixar a gente numa situação melhor? Eu acho que sim. Então a gente está sendo sempre tentando replicar o futebol europeu. E digo mais, eu acho que a gente replica, né? Os dirigentes replicam, a formação de jogadores replicam, muito por influência da mídia, né? Da parte jornalística aí, dos influenciadores também, porque acham que tudo lá fora é mil maravilhas, né? O campeonato lá de fora é sempre o melhor, a arbitragem lá de fora é sempre a melhor, tudo lá é maravilhoso, e aqui é tudo uma porcaria, né? Não que não seja, tá? Tem muita coisa ruim aqui, mas o que tinha de bom aqui, a gente está replicando, a gente está deixando de fazer e replicando, trazendo as coisas lá de fora que estão nos prejudicando. Então, eu acho que deveria haver essa reflexão. É, os jornalistas aí, os especialistas, as pessoas que falam de futebol todos os dias, eu acho que elas deveriam parar para analisar isso, tá? Que a gente não precisa copiar tudo que vem da Europa. A gente tem que manter a nossa cultura, a nossa característica, a nossa forma de jogar futebol, a nossa maneira de ver futebol. A gente tem que preservar isso, porque a gente foi campeão do mundo 5 vezes dessa forma, tá? Então a gente tinha que seguir nos nossos conceitos e melhorar algumas coisas sim, porque o futebol muda, né? A gente não joga o mesmo futebol lá da primeira Copa. Então as coisas mudam, mas não perder a essência, jamais. Então é isso que eu gostaria de falar. Eu acho que a discussão deveria seguir esse caminho, não caminhos aí que eu vi, pô, deprimentes aí, como posse de bola, com pessoas até que eu respeito, que eu acho que contribuem, mas que, pô, falando de política, de preferência, não gosta de jogador por conta disso, e não pelo que o cara jogou ou joga, enfim. Então é isso aí, valeu.